Olá! Bom, como eu havia falado para vocês, agora a gente vai ver uma função chamada éter. Ela também é caracterizada dentro das funções oxigenadas, ou seja, ela tem a presença do oxigênio. E o oxigênio ela é tão marcante que a função dela é basicamente o oxigênio entre dois grupos carbônicos. Então, é a primeira função que a gente pode falar que é uma função heterogênea, né? O oxigênio ele vai estar entre carbonos, então isso significa que aqui eu tenho uma função heterogênea, eu tenho um heteroátomo entre carbonos. Então, eu coloco aqui o oxigênio entre dois grupos carbônicos. Esses grupos carbônicos podem ser qualquer um, pode ser formado por 1, 2, 10, 1 milhão de carbonos, não importa. Mas toda vez que eu tiver um carbono e esse carbono estiver entre carbonos, ele é a função éter, tá? E o éter ele é especial porque ele tem duas regras de nomenclatura oficiais, ok? Então ele tem duas nomenclaturas contempladas pela IUPAC. E qual delas vai cair no vestibular no Enem? Não sei, tá? Então você tem que saber as duas regras. Isso aí é de fundamental importância. Então vamos lá. A primeira nomenclatura, o nome vai começar com a palavra éter, então já fica fácil por aí, né? Então ela sempre começa com a palavra éter, ok? Então a gente vai ter a palavra éter, seguido das estruturas como se fossem ramificações. Como assim, professora? Eu vou olhar um lado, é como se o oxigênio partisse a cadeia no meio. Eu vou olhar um lado como se isso fosse uma ramificação, e vou olhar o outro lado como se fosse uma ramificação também. E aí eu vou colocar o nome da ramificação, metil, etil, propil, butil, e final, ico, ok? Então vira metílico, etílico, propílico, então éter, mas lembrando que essa ramificação ela tem que estar em ordem alfabética, tá? Então vamos colocar lá, éter, aí você vai colocar o nome da ramificação. É como se você fosse considerar esses carbonos que estão dos lados do oxigênio como ramificações. Essas ramificações elas têm que estar em ordem alfabética, mais o final ico, ok? Então, lembrando que aqui a gente usa a ordem alfabética, ok? Ordem alfabética. Ficou ali meio tudo junto, mas vamos prestando atenção no áudio. Então, éter, nome de ramificação, mais ico em ordem alfabética. Vamos abaixar aqui para vocês poderem ver o exemplo, tá? Então, como é que vai ficar um exemplo aqui? Se eu colocasse um oxigênio aqui no meio, e eu vou colocar aqui um CH3 para cá, e aqui um CH2, CH3, ok? Então, se eu colocasse essa estrutura, como é que eu daria o nome? Bom, se isso aqui eu fosse considerar uma ramificação formada por dois carbonos, eu chamo de etil. Então, esse aqui é como se fosse o nosso etil, por isso que a gente tem que saber as ramificações. E aqui, formado por apenas um carbono, eu chamaria isso aqui de metil. Então, na hora de montar o nome, o que a gente ia ter? A gente ia colocar a palavra éter. Em ordem alfabética, o E vem antes do M, então eu ia colocar o etil primeiro. Então, éter. Etil com o final ico vira etílico. E metil com final ico. Então, éter etílico, metílico. Ok? Então, eu ficaria com esse nome para esse exemplo, na primeira regra de nomenclatura. Voltei. Bom, problemas técnicos. A segunda regra de nomenclatura. A segunda regra de nomenclatura, eu vou colocar um nome único, né? E eu vou ter a palavra oxi que vai dividir. Então, eu começo colocando o lado menor, ou seja, o lado com menos carbonos, vai ser o prefixo. A palavra oxi e o lado com mais carbonos como sufixo. Então, por exemplo, nesse exemplo que nós temos aqui embaixo, eu não obedeceria mais a ordem alfabética nessa outra nomenclatura. Eu iria olhar o quê?
O lado com menor carbono é esse, com carbono, então seria prefixo met. O oxigênio, oxi. E o nome da maior cadeia como se fosse um hidrocarboneto. Então seria metox, etano. O nome desse mesmo composto, só que na segunda nomenclatura. Então vamos pôr essa regra aí. Então, segunda nomenclatura, eu fico com prefixo do menos carbono, ou seja, do lado que tem menos carbono, mais a palavra oxi. Lembrando que isso tudo vai compor uma palavra só, então um nome só, mais como se fosse um hidrocarboneto. Como assim, professora, nomenclatura de um hidrocarboneto? Prefixo, infixo, sufixo, tá? E lembrando que hidrocarboneto, sufixo é O. Então, como se fosse um hidrocarboneto do lado com mais carbono. Então, esse mesmo exemplo meu, como é que ficaria a nomenclatura seguindo a outra regra? Esse mesmo exemplo, seguindo a nomenclatura da outra regra, o nome dele seria metox etano. Então, esse mesmo carinha aqui seria chamado de metox etano. Alguns autores separam ali o oxi com um traço, alguns autores escrevem tudo junto, tá? Então vai depender muito de qual exercício, de como tá. Mas a linha da nomenclatura é essa. Então, fica aí. Esses são os nossos éteres, ok? Vamos para o próximo vídeo que vai falar sobre ácidos carboxílicos. Tchau, tchau!